6. Quando Paulo escreve aos Gálatas, e segundo informações, históricas, lá no período do ano 48 a 58, depois de Cristo, então, para os judeus, a salvação, a participação do reino de Deus era através do cumprimento da lei e a circuncisão, que já vinha acontecendo desde lá do Antigo Testamento, dos patriarcas. Então, era a forma com que os gentios, ou qualquer um desta época, depois de Cristo, deveriam passar pela circuncisão para alcançar a salvação, para ter direito a pertencer à família cristã. E a mensagem do apóstolo Paulo é a mensagem da graça salvadora que há em Cristo Jesus. Quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação pela graça. Então, não havia mais necessidade da circuncisão para pertencer ao reino de Deus. Então, a carta do apóstolo Paulo fala da salvação pela graça, do novo momento, da nova vida em Cristo Jesus. E quando ele escreve o capítulo 6, ele fala do serviço cristão. E nós, no mês de julho, mês que foi trabalhada a questão da missão integral, a missão integral da igreja. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, ele fala do auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Ele fala dessa relação igreja, povo de Deus. Mas a nossa meditação nesta noite é a partir do versículo 6, do versículo 6 ao versículo 10, que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas das coisas boas, aquele que o instruiu. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, ele fala do semear, no trabalho cristão. Então, o trabalho cristão, ele tem a sua base na função do Espírito Santo de Deus. O trabalho cristão é um trabalho que não deve ser feito para a vaidade pessoal, para a promoção pessoal, mas o trabalho cristão, ele tem como objetivo promover e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então ele fala da responsabilidade pessoal, a instrução. Então diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas aquele que o instruiu. Porque o apóstolo Paulo, ele tem a sua experiência
de conversão de uma forma muito especial. Ele sai para prender os cristãos. E o objetivo dele era neutralizar o trabalho cristão. E nessa empreitada dele, ele tem uma experiência com Deus. E a partir do momento daquela experiência, ele passa a ser um instrumento do Senhor para a promoção do reino de Deus. Os irmãos que estavam aqui comigo, apesar que tive que resumir bastante, no caso, a mensagem comigo, nós trabalhamos a ideia de que a igreja realiza a missão integral quando ela tem uma visão integral do reino de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo a igreja. Quando Deus se revela a ele tem uma revelação, no caminho de Damasco, e ele passa a entender quem é o Senhor. E ele recebe essa palavra: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, Paulo teve uma visão seguinte: eu perseguindo os cristãos, eu tentando neutralizar o trabalho da evangelização pelos cristãos, eu estou perseguindo diretamente o Senhor Jesus. Então ele tem uma visão espiritual. E a partir daquele momento, ele recebe um lapidar, uma preparação para fazer a obra do Senhor. Então Paulo agora passa a ser um missionário. Ele deixa de ser um trabalhador, um soldado do Império Romano, alguém que trabalhava para o Império Romano, para ser um servidor do Reino de Deus. Então aqui, não só Paulo, mas Pedro, João, os apóstolos, eles passam a viver única e exclusivamente para a proclamação do Reino de Deus. Então aqui, ele instrui aos Gálatas, dizendo: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então ele está dizendo: olha, aquele que está dando instrução a vocês a respeito do Evangelho, da salvação, ele também deve receber de vocês algo de bom. Então, quando nós estamos trabalhando ali, quando fala de missão integral, o missionário, ele está numa missão. E ele precisa dedicar tempo integral à missão. Então, ele também precisa receber o sustento integral para que ele viva, para que ele coma, para que ele vista, para que ele cuide da sua família, porque ele vive a serviço do bem, instruindo as pessoas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, é a lei da ação e reação. E algumas pessoas, eles têm inveja, outros têm ciúmes. Mas de quê? Até dentro da igreja, na relação, na vivência da igreja, algumas pessoas têm: não sei por que fulano é tão abençoado, não sei porque tudo que ele faz parece que tem algo especial.
Mas aqui o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte: aquele que semeia pouco, pouco também vai semear. Então, quanto mais a pessoa ele se envolve no reino de Deus, né, no trabalho, na devoção, no compromisso, né, com o reino de Deus, eles recebem a recompensa, né, da sua dedicação ao serviço cristão. Então, há outros cristãos que semeiam pouco, mas querem receber a recompensa igual. Né? Então, há irmãos que dedicam suas vidas. Né? Há irmãos que levantam a madrugada para ir para o trabalho o dia todo. Há irmãos que cuidam dos filhos ou cuidam dos netos, né? Porque hoje nós já estamos naquela fase também de netos, né? E a prima já é vovó, porque a Bruna já chegou, a filha do Bruno. Então, há toda uma atividade. Mas há pessoas que ele diz o seguinte: só ele se cansa. Só ele não tem tempo, mas ele quer receber todos os benefícios do reino de Deus. Tá? Crescimento espiritual, alegria espiritual, né? Prazer de estar envolvido. Será que todos os alunos da escola dominical são pessoas que não trabalham a semana toda? Lógico que não. Será que todos os irmãos que aqui estão não fizeram nada hoje durante o dia? Mas os irmãos estão. Será que os irmãos que contribuem mensalmente com seus dízimos e ofertas missionárias e campanhas que a igreja tem, eles não têm nenhum lugar para gastar aquele dinheiro? Lógico que tem. Mas ele entende que ele também precisa semear no reino de Deus. E há outros que não fazem nada disso. Nunca encontra tempo para o envolvimento no reino de Deus, mas ele quer as bênçãos na mesma proporção. E o apóstolo Paulo está ensinando, né, que Deus não é enganado por ninguém.